Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos aqui mais uma vez, para aqueles que estão nos ouvindo aqui no YouTube, na internet. Vamos gravar essa mensagem aqui. Atos capítulo 17, um capítulo maravilhoso, que nós vamos falar uma palavra simples dentro de um texto tão rico para nós, para você que nos ouve. Uma boa notícia para você, que nós vamos falar hoje aqui para você. Vamos ler Atos 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, capital da Grécia, o seu espírito revoltava-se dentro de si mesmo, vendo a cidade cheia de ídolos. E algumas versões falam cheia de... Como é que está aí? Ninguém falou nada, eu vou andar. Idolatria. Ídolo também, tá, tudo bem. Outra parte mais da frente. Assim, na sinagoga, discutia ele com os judeus e com os que temiam a Deus. E na praça, quer dizer, ele pregava na sinagoga, pregava na praça, todos os dias, discutia com o que ali se achavam. Mas alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. E uns diziam: que quererá dizer esse paroleiro, né? Esse tagarela, né? E outros parecem ser proclamador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Uma mensagem do Evangelho é essa, né? Jesus e a ressurreição, aleluia. Segurando-o, levaram ao Areópago, é o lugar onde se expunham as filosofias ali, chama-se Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que anuncias? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso. Ora, todos os atenienses e estrangeiros que ali moravam não se ocupavam em outra coisa senão em contar ou em ouvir alguma novidade. Paulo, posto em pé no meio do Areópago, disse: atenienses, em tudo os vejo muitíssimos temente aos deuses. Como é que está aí? Fala rapidinho. Como é que está isso aí, meu irmão? Temente aos deuses, né? Supersticiosos, essa versão antiga aí, né? Supersticiosos é uma coisa, agora temente aos deuses é outra. Então essa versão aqui é mais fiel. Pois passando e observando os objetos do vosso culto, achei um lugar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. O que, pois, adorais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mão dos homens, nem é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, visto ele mesmo dar a todos vida, respiração e todas as coisas. E de um só, que foi Adão, fez todo o gênero humano. Todo o gênero humano Deus criou de Adão. Não foi de uma ameba, do protozoário, do macaco, do primata. Todo o gênero humano de um só. Aleluia. Para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos determinados nos limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura apalpando o achassem, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque neles vivemos, nos movemos e existimos, aleluia, como até alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança a ouro, ou a prata, ou a pedra lavrada por arte e gênio do homem. Mas Deus não tem em conta os tempos da vossa ignorância. Aleluia. Deus manda agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem fixado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo varão que para isso destinou, do que tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas quando
falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam, outros diziam: sobre isso te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, porém alguns homens agregaram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros. Amém? Podem sentar, queridos. Sempre uma meia dúzia que aceita, né? Alguém aceitou a palavra, não volta vazia. Esse texto tem riquezas maravilhosas, e uma boa notícia para você, que Deus não leva em conta os tempos da tua ignorância. E ele está falando aqui, não é para a gente analfabeta, não, é a Grécia, o berço da sabedoria. É uma ignorância espiritual. Eu estou falando logo nesse ponto aqui, o tempo corre tão rápido, e eu vou direto ao assunto, mas eu vou falar nos versículos anteriores, que é lindo, maravilhoso. Você que está nos ouvindo, nos vendo, não sabe da vida de Saulo de Tarso, que foi chamado depois Paulo de Tarso. Eu fico maravilhado, eu fico: Deus, tu podes transformar esse Estado Islâmico que está lá matando, decapitando, porque tu transformaste Saulo de Tarso, um perseguidor, colocava na cadeia, maltratava, perseguia, assolava a igreja, e Deus se revelou para ele. No capítulo 9, você que não conhece a palavra, né? Deus revelou-se para ele, uma coisa maravilhosa. Uma vez eu li que dois lords ingleses chegaram e falaram: nós precisamos provar duas coisas para desmascarar o Evangelho. Primeiro, que Jesus não ressuscitou. Segundo, que Paulo não se converteu. Então você vai ler os Evangelhos, eu vou ler as cartas de Paulo. Quando eles se encontraram, todos os dois eram cristãos. Aleluia! Porque eles encontraram Deus na palavra. Lendo o Evangelho, Deus vai falar com você. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. É poderosa, penetra profundo no coração do homem. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, coração de pedra. É como fogo, como um martelo que esmiuça a pedra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é pão, ela é alimento, ela é água. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você vai lendo, e você vai ser a espada vai entrar no teu coração. Essa palavra aqui não é papel aceita tudo, não. Ela tem transformado milhões e milhões de anos. Ela muda o caráter do homem, ela forma um caráter. Esse é o poder da palavra. Não é papel aceita tudo, mas é muita coisa interessante que a gente pode falar aqui nesse texto, uma mensagem evangelística, rápida, direta para você que é crente, que é incrédulo, para edificação, né? Então, Paulo, lá no capítulo 9, ele respirava ameaças para prender os crentes, colocar na cadeia. Estevão estava sendo apedrejado e as pedras batiam no rosto dele, e ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Jesus está sentado à direita de Deus, mas para receber a alma de Estevão: Senhor Jesus, não nos impute esse pecado, recebe o meu espírito. Você pode perdoar uma pessoa que está te matando, te apedrejando, te estuprando, porque quando você nasce de novo, quando você tem uma revelação de Deus, você perdoa quem quer que seja. Só perdoa quem foi perdoado. Quem foi perdoado e sabe que você, o teu pecado, matou Jesus naquela cruz, você não pode negar perdão a ninguém. Deus te perdoa. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. É tratar com a mesma misericórdia que Deus te tratou, tratar o teu irmão, o teu próximo, o teu inimigo. Então, Saulo estava vendo Estevão ali, dizendo: eu estou vendo Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo, uma pessoa da Trindade. Ele viu Jesus em pé à direita do trono de Deus. Jesus está sentado à direita do trono de Deus, mas para receber a alma do seu servo, ele ficou de pé. É uma coisa maravilhosa que está revelada nesse capítulo 8 e 9 de Atos dos Apóstolos. E Paulo assistia a isso, guardava a roupa dele, apedreja mesmo, mata mesmo. Nem isso tocou no coração daquele homem, né? Perseguidor, sincero, fanático, como muitos religiosos. Lá em João 16, Jesus disse: olha, vai chegar a hora que muitos vão matar vocês pensando que estão prestando um culto a Deus. Está lá em Atos, João capítulo 16, aliás. Então, Saulo viu aquilo, não foi tocado, e saiu ele com carta branca para prender todos os cristãos, colocar na cadeia. Ele era um homem influente, culto, intelectual, falava vários idiomas, né? Então ele saiu com influência dos sacerdotes para prender os crentes. E a palavra de Deus diz coisa tremenda, que iria caminhando para Damasco, na estrada para Damasco, de repente
um grande clarão caiu sobre ele. Ele não caiu do cavalo, não. A Bíblia diz que tinha cavalo, ele não fala, caiu do cavalo, caiu do cavalo, não caiu por terra. A Bíblia diz, mas ele caiu por terra e ele ouviu uma voz, só ele ouviu. As pessoas que estavam em volta dele não ouviram. Muitos podem ouvir a tua voz, você pode ouvir a voz de Deus do teu lado e alguém não ouvir, né? Alguém pode falar através de uma pregação, de uma palavra, de um hino, de um cântico, e você não ouve a palavra de Deus. Mas então ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? É dar murro na ponta de faca. Lutar contra Jesus é dar murro na ponta de faca. É dar coice numa lança. Dura coisa. O que queres que eu faça, Senhor? Entra naquela rua. Foi lá. Foi levado cego. Durante 3 dias não comeu nem bebeu. O cego. E saiu dali. Ananias, o Senhor falou com ele: vai lá na rua à direita. Um homem chamado Saulo está orando. Que coisa tremenda, fantástica. Em 3 dias eles estavam dali, um perseguidor do Evangelho para um perseguido do Evangelho. Escreveu 13 livros da Bíblia, talvez 14 com hebreu, que todo mundo acha que foi hebreu, também foi escrito por Paulo. E esse homem foi usadíssimo por Deus. Que coisa maravilhosa. Ele disse lá em Gálatas capítulo 1: aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele depois foi entender: olha, você pode dar cabeçada para lá e para cá, mas Deus nos deu um plano lá no ventre da tua mãe. Você é um escolhido lá no ventre. Cada criatura que tem na face da terra, Deus tem um plano. Se você nasceu, se você existe, é porque Deus tem um plano na tua vida. Procure saber qual é a vontade de Deus. Não tenha medo da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. A Romanos capítulo 12 ele escreveu lá: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é como aquele animal que era morto lá no altar no Velho Testamento. Apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com a razão, não só com a emoção. Colocou e deixa ali, está aqui porque deve rogo-vos, irmãos, pela compaixão, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não tenha medo, não, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Você tem que colocar a tua vida em sacrifício vivo. Paulo está falando isso aí. Então, ele saiu pregando o Evangelho. Transformado. Capítulo 9. Depois ele ficou um período na penumbra. Ele foi arrebatado até o paraíso. Lá no capítulo 9 de Atos, versículo 30, ele ficou em Tarso um período. E aí ele diz que em 2 Coríntios ele foi arrebatado lá no paraíso. E ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito contar. Aleluia! E para que ele não ficasse vaidoso, foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Ele era tão fiel a Deus no sexo, ele tinha uma vida, não queria casar, mas sexo, dinheiro, ele não tinha apego, mas a soberba, talvez, que Satanás esbofeteava. Rapaz, tu é o cara, você foi lá no paraíso, você é o tal, né? Mas ele disse que o Senhor falou para ele: tira esse espinho na carne, afaste de mim essa tentação. Era um demônio que assediava o ego dele. Eu entendo assim, não era uma enfermidade física. Mensageiro de Satanás é um anjo maligno que esbofeteava, porque a Bíblia diz lá em Timóteo capítulo 3 que não devemos colocar um recém-convertido para ser pastor, neófito, recém-convertido, para que ele se ensoberbecendo caia na condenação do diabo. Então a soberba é a condenação do diabo. Ele se insurgiu contra Deus e foi expulso da presença de Deus. Então Paulo, ele tinha lá, foi arrebatado até o paraíso, segundo os estudiosos, no capítulo 9, versículo 30. Aí Barnabé foi para Antioquia e chamou ele para pregar o Evangelho. Ele foi lá e pregou na Antioquia durante um ano, na Síria. E em Antioquia, Atos 11, 26, os cristãos, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Durante um ano ele discipulou, ensinou a palavra. Que coisa, hein? O apóstolo Paulo era profundo conhecedor do Velho Testamento, e agora aquela palavra explodiu no coração dele, e ele explicou aquilo tudo no Velho Testamento, a graça maravilhosa do Senhor Jesus.
ano em Antioquia, e os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Atos 11, 26. Viram Cristo nele, viram Jesus nele, viram um pequeno Cristo nele. É para isso que Deus te chamou. Não foi para ficar rico, milionário, não. Se você ganhar muito dinheiro, invista na obra de Deus, ganhe almas. Que adianta o homem ganhar no mundo todo e perder a sua alma. Então Paulo foi uma bênção no nome de Deus, passou até privações, não sustentavam ele direito. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, 14, ele disse que aquele que prega o Evangelho vive do Evangelho, mas ele não tinha salário, não tinha nada. A igreja de Coríntios ainda dizia que ele estava interessado no dinheiro deles. E Paulo disse assim: olha, eu não recebi salário de uma igreja para servir a vocês gratuitamente, perdoai essa injustiça. Jogou no rosto dele que estava dizendo que ele estava interessado no dinheiro dos coríntios, quando ele saiu da cidade de Corinto. E ele escreveu lá aos Filipenses: ó, só recebi oferta uma vez dos Filipenses. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em glória por Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Um homem que fazia a tenda porque não era sustentado dignamente, não era ficar rico, não, era ter o sustento necessário para comer, para vestir. 1 Timóteo capítulo 6, ele disse: o jovem pastor Timóteo, tendo sustento com quem nos cobrimos, deixamos contentes. Tem pastor correndo atrás de grana, milhões aí na política, salário aqui, salário ali, e acaba jogando as ovelhas para lá e não assiste, não é pastor nada. É política, é tudo menos pastor. Aquele que prega o Evangelho, vive o Evangelho. Então, Paulo foi pregando o Evangelho, capítulo 11, depois capítulo 13, em Antioquia, eles jejuaram e oraram, e apartaram Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado, de sair debaixo de jejum e oração, e foram pregando até chegar em Atenas. Chegou lá aquele homem que viu Jesus. Ele viu o Senhor um resplendor de luz mais forte do que o sol ao meio-dia. A conversão de Saulo aconteceu no capítulo 9 de Atos, é repetida no capítulo 22, ele testemunhando, depois no capítulo 26, ele conta detalhes. Você quer saber dos detalhes? Você lê o capítulo 9 de Atos, capítulo 22 e 26, que ele conta detalhes, né? Então ele fala que ele viu um resplendor de luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Esse Jesus não é aquele carinha de moça que nós vemos por aí, um Jesus com carinha de afeminado, me perdoe, né? Não, ele era filho do carpinteiro, ele jejuou 40 dias, ele sangrou na fronte, no braço, nos pés, durante horas. Não era um magricelo, não. Jejuar 40 dias? Hã? Ele não era aquele Jesus magrelo. Agora ele estava cheio de glória, de majestade. Lá em Apocalipse capítulo 1 diz que ele tem os olhos de chama de fogo, ele vê tudo, ele sabe de tudo, né? A sua boca saiu uma espada de dois gumes, que é a palavra que ele pregou. Ele disse em João 12, 48, eu não julgo ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado não julgará no último dia. Eu tenho dito para as pessoas: não quer Jesus, não. Deus tem misericórdia de você. Aquele que está sujo, suje isso ainda. Lá em Apocalipse Jesus disse: aquele que está sujo, suje isso ainda. Aquele que é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Se for obras malignas, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se for obras justas, do servo de Deus, vinde benditos do meu Pai, possuir a herança do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Então, querido, nós estamos aqui pregando que Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Do Paulo também, Paulo que botou crente na cadeia. Lá ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo do Senhor, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a tua graça não foi vã para comigo, antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça do Senhor comigo. Aleluia. Ele não tinha falsa modéstia, não. Eu trabalhei mais do que Pedro, Tiago, todo mundo. Eu sou um pequenininho, eu sou o mínimo. Paulo quer dizer pequeno, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça do Senhor comigo. A tua graça não foi vã para comigo. Quantos estão morrendo sem salvação porque não receberam a graça de Jesus? Graça quer dizer caris no grego, favor que você não merece. Sabe, querido? Não importa o que você tem feito na sua vida, não importa o mar de lama que você tem estado na idolatria. Atenas estava adorando 30 mil deuses. A história relata que havia em Atenas 30 mil deuses. Você sabia que Esculápio é um deus lá da Grécia? Esculápio é aquela cobrinha assim que tem do lado no jaleco do médico, aquele é um deus grego, né? Esculápio.
e tem Deus Olimpo, e milhares de deuses que eu não vou falar aqui agora. Então havia tantos deuses em Atenas, que Paulo ficou perturbado. Quando a gente tem um encontro com esse Deus vivo, a gente se perturba de ver a pessoa prostrada dentro de um pau, de um gesso, de uma pedra, de um pé de coelho, de uma pedra de cristal. Paulo revoltava o seu espírito: meu Deus, tu apareceste para mim, está cheio de glória. Esse povo está prostrado diante de deuses, 30 mil deuses em Atenas. É mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. Os historiadores dizem. Eu estou comendo muitos textos aqui, mas eu vou falar em geral. E aquilo revoltava. Quando a gente tem um encontro com Deus vivo, meu irmão, Ele vive na minha vida há 43 anos. Ele me batizou com o Espírito Santo. Você sabe o que é isso? Deus quer fazer de cada criatura na face da terra um santuário de Deus. Santuário do Espírito Santo de Deus. Morada do Altíssimo. Sabe, não tem fossa, não tem depressão, não tem angústia, não tem síndrome do pânico, não tem medo do diabo, porque se Jesus estiver na tua vida, macumbaria não pega, feitiçaria não pega, diz a palavra. Maior é aquele que está em nós. 1 João 4,4 diz que maior é aquele que está em nós, que é Jesus, do que aquele que está no mundo. Satanás, com todos os seus demônios, não pode te atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus, mal nenhum chegará à tua casa, à tua tenda. Você tem que ungir porta com suco de uva, com azeite, essa palhaçada. Não é estar embaixo do sangue de Jesus. E o diabo não toca na tua vida. Invoque o nome dele agora onde você estiver. Se você tem adorado demônios, espíritos imundos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, Paulo disse que aquilo que é sacrificado a ídolos, o ídolo não é nada, mas aquilo que é sacrificado a ídolos é sacrificado a demônios. Por trás de um ídolo tem um demônio. Você precisa renunciar a esses demônios, aceitar Jesus e Ele vai te libertar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso específico. Como se libertar do poder de Satanás. É fazer uma oração em voz altível: Senhor, Deus, eu levei em conta o tempo da minha ignorância, que eu bati cabeça, fiz cabeça, eu invoquei demônios. Eu não sabia, Senhor, que a tua palavra condena em Deuteronômio 18: não haja no meio do meu povo agoreiro, feiticeiro, prognosticador, nem adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque isso é abominável para mim. Deus não fala através dos mortos, são demônios que estão ali dizendo que é fulano, beltrano, você sabe os apelidos dele por aí. Você faça uma oração de renúncia: Senhor, eu renuncio àquele pacto que eu fiz com os demônios, com aqueles espíritos, eu renuncio em voz audível, eu vou entregar, pedir perdão a Deus. Confessou, pediu perdão, está apagado o seu passado. Agora você tem que receber Jesus no seu coração. Terceiro passo: quebrar aqueles objetos, destruir aqueles objetos que têm vínculo com o diabo. Fazer uma oração de renúncia, aceitar Jesus e desfazer dos objetos. Lá em Atos 19, muitos se convertiam de artes mágicas e queimavam os livros caríssimos. Queimavam. Quando Paulo entrou em Éfeso, no capítulo 19, feiticeiros se entregaram para o Senhor e eles se rendiam ao Senhor e queimavam livros caríssimos. Queimavam. Destrua e você estará liberto. O diabo não tem mais poder legal sobre a tua vida. Você saiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se o Filho o libertar, verdadeiramente você será livre. Deus não leva em conta. O recado hoje é simples aqui, mas Deus não leva em conta os tempos da vossa ignorância. O berço da sabedoria, Grécia, mas eram ignorantes espiritualmente falando, porque nosso Deus, dele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele dá respiração, fôlego de vida, sopro na sua narina, quando ele deu lá em Adão. Agora ele quer dar um segundo sopro, que é o novo nascimento, a conversão. O Espírito Santo vai te regenerar. Depois ele quer te batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele está com você. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, ele está em você. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu interior. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não havia sido dado, porque ele não tinha ainda sido glorificado, mas ele já foi e já mandou o Espírito Santo
Santo lá no dia de Pentecoste. Ele me batizou há 43 anos atrás. Eu senti um fogo entrando na minha alma. Não é fogo de palha, não. São 43 anos. Jesus vivo na minha vida. É esse Jesus que eu estou oferecendo para você. Aleluia. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Se você adorou ídolos, se você invocou demônios, Ele não leva em conta. Mas ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. João Batista veio pregando: arrependei-vos. Jesus veio pregando: arrependei-vos. Pedro disse lá em Atos 2:37: arrependei-vos, sejam batizados nas águas e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para tantos quantos estão lá em Copacabana, no Brasil e no mundo. Estão hoje, aleluia. Depois lá em Atos 3:19, Pedro disse também assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Ele está voltando, o céu está retendo ele, mas ele está voltando. E aqui diz, no final, quando aquelas pessoas aceitaram Jesus, ele pregou sobre Jesus e a ressurreição. Jesus e a ressurreição. Aí eles creram, algumas pessoas creram, mas os outros, a respeito da ressurreição, nós vamos ouvir você depois, porque os gregos não aceitavam a ressurreição do corpo. Eles não acreditavam que o corpo ia ressuscitar. Havia um adágio, um provérbio, lá em Isaías fala, e lá em 1 Coríntios 15 fala assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ninguém vai ressuscitar nada. Pode fazer o que você quiser com esse corpo aqui. Uma doutrina chamada gnosticismo pregava que esse corpo aqui pode depravar, pode prostituir, o importante é ser o espírito. Isso é do diabo. E durante 150 anos essa doutrina invadiu a igreja. Naqueles primórdios ali, chama-se gnosticismo. Por isso que Paulo escreveu, João escreveu: olha, você pode ver pecando, não tem problema, teu corpo pode se prostituir, não tem problema não, o importante é o seu espírito. Aí Paulo falou: que isso? Você é santuário do Espírito Santo. Se você destruir, se você se deitar com uma prostituta, você se faz um com ela. Se você se ajunta com o Senhor, faz-se um com Ele. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então ele está falando que não é assim: vamos cair, vamos deitar com a prostituta, está tudo certo, prostituição. E lá em 1 João fala: aquele que vive pecando é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou em carne, para desfazer as obras do diabo. Porque diziam: você pode pecar, que não tem problema não. Lá em Apocalipse também, as cartas de Apocalipse, havia a doutrina de Jezabel, de Balaão, que pregava prostituição na igreja, não tem problema não. Não é assim não. Sem pecado, no pecado não há felicidade. Jesus disse que bem-aventurado, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não existe felicidade com pecado. O pecado é o opróbrio dos pobres, é a vergonha dos pobres, é o motivo dessa desgraça toda no mundo. O amor ao dinheiro, políticos roubando, estão roubando o Brasil todo, assaltando o Brasil todo. Ladrões para todo lado. Não tem piedade uma criança passando fome sem merenda, porque o maldito político corrupto leva tudo para ele com a barriga cheia. Deus está vendo tudo isso. Em Isaías capítulo 10 diz: ai daqueles que fazem leis injustas, que diz o certo é errado, o errado é certo. Está lá em Isaías capítulo 5: o amargo é doce, o doce é amargo. Deus vai julgar. Deus vai julgar em alguns horários e jejuar por esse Brasil para amarrar o diabo, a política, os políticos corruptos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, eu disse um dia desse aqui, vou repetir de novo. Jesus escreveu no Apocalipse 2, 10, uma igreja que ia ser martirizada, a igreja de Esmirna. Ele disse assim: eu sou aquele que foi morto e estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. E ele se apresenta, a credencial dele é essa, para a igreja de Esmirna, que ia ser martirizada. E no capítulo 2, versículo 10, ele fala para essa igreja: olha, essa igreja de Esmirna, não temas o que vocês vão padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Ele não disse que era o imperador romano, não. Ele disse o diabo. O diabo é que domina o sistema desse mundo e jaz no maligno. Ele disse: o diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é a morte natural, é a morte de martírio. Mas olha como ele se apresentou para a igreja de Esmirna: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Não tenham medo daquele
pode matar o teu corpo, não pode jogar a tua alma no inferno. Eu posso. O diabo pode te matar, Satanás pode te matar, o mundo pode te matar, mas não pode jogar a tua alma no inferno. Jesus pode. Esse você tem que temer. Não tenha medo daquele que pode matar o teu corpo, não pode fazer mais nada com você, mas tenha medo daquele que pode matar o teu corpo e jogar a tua alma no inferno, que é Jesus. Ele não quer que o ímpio se perca, ele não tem prazer na morte do perverso, está lá em Ezequiel, mas que ele se converta. Isaías 55 diz: deixe o perverso, deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aleluia! Deus não leva em conta os tempos da tua ignorância, da promiscuidade que você tem vivido até agora. Oh, mensagem maravilhosa! Que bênção dizer, ó, Deus quer apagar teu passado. Aquele ladrão da cruz teve essa revelação ali na cruz. Tu não temes a Deus, nem questão da mesma condenação que ele. O ladrão dizia assim: você é o filho de Deus, desce daí, não tire daqui. Mas o outro ladrão teve uma iluminação do Espírito Santo. O Evangelho é uma revelação. Então ele disse: tu não temes a Deus, nem estando na mesma condenação que ele. Primeira coisa que Deus revelou para aquele ladrão: que Jesus é Deus, na mesma condenação que um pecador, se fez pecado por nós. E ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Como é que um homem crucificado tem reino? 1 Coríntios 1,18, Paulo diz assim: a palavra da cruz é loucura para os perdidos, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia! Aquilo que o olho natural não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem natural, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Esse versículo de 1 Coríntios 3,9 não é o céu, não, é a palavra da cruz que é revelada, que nem olhos naturais não viram, ouvidos naturais não ouviram, nem subiu ao coração do homem natural, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aí você nasce de novo. Aleluia! Sabe como é que você nasce de novo? Quando você olha para a cruz e diz: Jesus, eu matei a ti naquela cruz, perdoa-me. Ele te lava, te limpa. Como aquele ladrão da cruz, ele disse: lembra de mim quando entrarem no teu reino. O homem da cruz tem reino. Que loucura é essa? A palavra da cruz é loucura mesmo. Aquele ladrão teve essa revelação que Jesus tem um reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que quer dizer isso? Que a vida logo após a morte, que o perdão é instantâneo, que a alma é imortal. Aleluia! Hoje estarás comigo no paraíso da sua alma. Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Porque para Deus, Abraão, Isaac, Jacó, aquele ladrão, meu pai e minha mãe que partiram, estão vivos. Jesus e a ressurreição é a mensagem de Paulo. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem se fixado um dia que há de julgar o mundo por meio de um varão, e disso deu certeza a todos que vai julgar o mundo por meio desse varão, ressuscitando dos mortos. Quando eles ouviram falar dos mortos, zombaram, viraram as costas e foram embora. É isso aí, mas uma meia dúzia creu, graças a Deus, né? Sabe, é sempre assim. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Infelizmente, Deus quer, mas a Bíblia diz que aquele que me segue não andará em trevas. Aleluia! O caminho é apertado, mas é iluminado. Aleluia! Quem me segue não andará em trevas. É apertado o caminho, é renúncia, mas é iluminado. Aleluia! O caminho largo, espaçoso, mas é treva. E eu te convido, eu te digo: Deus não leva em conta o tempo da tua ignorância. Não sei que você pecou. Deus mandou você entregar esse recado para você que está aí, um quarto, pecando, prostituindo, tomando droga, se prostituindo, não sei o tipo de pecado que você está. Mas eu sei que Deus mandou dizer para você que Deus quer apagar o seu passado. Ele não leva em conta o centro da ignorância. Ele quer apagar o seu passado agora, entregar a tua vida. Vamos chegar de pé, vamos orar ao Senhor, por você que está aqui, por aquele que está ali agora na internet, nos vendo, nos ouvindo. Senhor, nós abençoamos essa vida, Senhor, que Tu mandaste dar esse recado, que eu não pretendia gravar essa mensagem, mas Tu és um Deus vivo e poderoso, Senhor. Abençoa essa lar, essa pessoa que está enxafurdada no pecado, na lama, na idolatria, na feitiçaria, onde abundou o pecado, superabundou a graça da Tua palavra. O Teu amor nos constrange a viver uma vida contigo, viver em santidade, Senhor. Tu me perdoaste tantas vezes que hoje eu estou constrangido a viver uma vida santa, por causa do Teu perdão, do Teu amor, do Teu sangue. Não quero pisar no Teu sangue, Senhor. Lava no Teu sangue.
poder de Satanás, da feitiçaria, da idolatria. Eu repreendo toda a obra do diabo nessa vida agora. Entra nesse quarto, entra nessa casa, transforma essa vida, quebra todo o poder de Satanás. Nós abençoamos essa vida em nome de Jesus. Seja liberto, seja curado. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados, que o teu sangue me lava de todo pecado, e que tu disseste, Jesus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por isso eu creio que tu estás me recebendo agora. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a ser fiel a ti até a morte e receber a coroa da vida. E eu quero te encontrar lá na glória. Eu quero te abençoar agora nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus. O teu nome está sendo escrito no livro da vida. O teu pecado